sobre todas as informações que mexem com o mercado financeiro. Bom, já temos o nosso primeiro convidado desse closing, o Guilherme Novello, analista sênior da WHG. Muito boa tarde, Guilherme, e muito obrigado por estar conosco hoje ao vivo aqui no closing. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com todo mundo. Guilherme, vamos lá. Estamos hoje com uma forte alta no Ibovespa e a ação que mais sobe, que é a Braskem, está subindo, chegou a subir 40%, agora sobe 27%. O que você está achando desse dia? Ibovespa puxado pelos mercados internacionais, movimento interno e especialmente o que você achou nessa novidade, dessa possível compra da Braskem por parte de acionistas árabes? Bom, vamos começar aqui pela parte de tecnologia aqui fora, que é onde eu consigo te ajudar mais nessa parte. Mas ontem a gente teve alguns resultados de algumas empresas que são bastante, tem um alto nível de short interest aqui fora. Algumas empresas como Carvana, Opendoor, que tiveram um resultado um pouco acima da expectativa. Isso disparou aí algumas dessas empresas estarem aí subindo 30%, 40%, e isso acaba disparando um rally que a gente fala que é de baixa qualidade, de certa forma, para o setor como um todo, né? Mas aí com isso a gente está começou nessa parte, aí se expandiu para o resto. A gente teve outras empresas também puxando, que é um rally de mais qualidade. A Apple ontem reportou os resultados também, resultados bastante fortes, apesar de uma expectativa bastante negativa, e eu acho que isso está contribuindo para esse rally que a gente está vendo hoje. Pois é, né? Terminando esse papo, interessante essa questão do rally lá fora também, né? A Apple ontem veio bastante forte o resultado, especialmente dos iPhones, né? Então, até surpreendeu um pouco o mercado, a situação lá fora da empresa. E é um ponto positivo para o mercado que está meio preocupado de uma possível crise bancária, né? Vários bancos regionais que estão meio periclitantes lá nos Estados Unidos, mas também muitas empresas do setor de tecnologia estão sofrendo, né? Então, a Apple é um outlier, um ponto fora da curva, ou ainda a economia americana do setor, especialmente de tech, está sólida nesse momento? Assim, os resultados das Big Techs, que assim, o passado foram bons. Eu acho que vamos comentar aí uma a uma, mas começando por Apple, que foi ontem à noite, a expectativa de Apple era uma expectativa negativa, tá? Por conta, a gente está vendo essa pressão macro, você está vendo o consumidor desacelerando compra e considerando o custo aí não só do iPhone, mas de toda a linha de produtos da Apple, existiu uma expectativa de que isso vai começar a afetar a companhia. Mas a expectativa já estava baixa, estava negativa, e eles tiveram um trimestre bom, tá? Esse trimestre foi beneficiado especialmente que foi o primeiro trimestre que eles conseguiram balancear a demanda, a demanda e o supply e a demanda, e com isso você teve um catch-up do que estava nos trimestres anteriores, uma demanda suprimida pela ausência desse fornecimento, que agora foi beneficiado nesse trimestre, porque agora a gente não tem mais o problema o que eles chamam aqui fora, desculpa, tá me fugindo a palavra em português, supply constraint, tá? Então, foi muito beneficiada nesse trimestre. Agora, a discussão de Apple que a gente vai ter agora considerando o valuation da companhia. Então, assim, a Apple hoje negocia aí a 28 vezes preço-lucro nos próximos 12 meses, que já é um múltiplo, é um prêmio já bem cheio em relação ao S&P.
você tem uma empresa que está desacelerando, então ela teve o segundo trimestre aí de queda de receita, você teve a principal motriz de crescimento deles, que é a parte de serviço também aí crescendo só 5%, você tem as compras as vendas nos Estados Unidos e na China, que são os países que mais contribuem para a receita da Apple, representam aí mais ou menos 60%, desacelerando e tendo tido resultados fracos nesse trimestre. Você tem essa pressão macroeconômica que deve permanecer. Então, daqui para frente, a dúvida é quão resiliente vai ser a compra de um iPhone, considerando todo esse panorama. Tá? A gente, obviamente, não está negativo em relação à companhia, mas aqui é mais uma discussão de como que você vai ter um retorno, considerando o valuation que a companhia já tem, os números que o consenso já tem para a companhia, e esse contexto um pouco mais desfavorável, mais desafiador para a companhia olhando para frente. Perfeito, perfeito. Agora, sempre comentando sobre as Big Techs, né? O que está se tem alguma percepção lá nos Estados Unidos sobre regulamentações também das Big Techs? Eu estava vendo que lá nos Estados Unidos tem essa proposta de regulamentar, por exemplo, a inteligência artificial, né? Aqui no Brasil também teve a PL da censura há um tempo atrás. Isso está afetando os resultados de alguma forma, especialmente de buscadores como Google ou de redes sociais como Meta, ou o mercado não está dando muita importância para isso? Por enquanto não. Acho que por enquanto a discussão de inteligência artificial para as Big Techs tem sido positivo no geral. Então aí o principal nome que tem saído na frente em relação a isso é Microsoft, que também reportou resultado na semana passada e também tem sido aí a performance das ações tem sido muito favorecida aí por essa narrativa de inteligência artificial. Em relação à regulação, existe uma preocupação, mas é algo tão novo que é muito difícil dos reguladores ainda entenderem qual que é a melhor forma de regular. Isso não quer dizer que não vai ter risco de regulação. Eu acho que para as Big Techs sempre vai ter esse risco de regulação. A gente teve aí, essa semana, saiu uma notícia mais negativa de regulação para Facebook. Nada muito relevante material para a companhia, então uma nova empreitada do FTC, que é um dos reguladores aqui dos Estados Unidos, que olha isso, vai restringir a forma em que o Facebook ele monetiza menores de idade, então adolescentes em especial. Isso não é, obviamente, uma parte relevante do negócio do Facebook, mas eu acho que isso mostra um pouco do sentimento que essas empresas ainda têm, o target nas costas deles, tá? Então, eu acho que, assim, em especial, o Facebook é uma empresa que continua sendo muito visada, do ponto de vista de regulação. Agora, do ponto de vista de AI, a gente não sabe, acho que está tendo muita discussão, é algo muito novo, tem acontecido nos últimos 3 meses, assim, se a gente parar para pensar, deve vir regulação pela frente, mas é muito difícil ainda apreciar. Assim, do ponto de vista de mercado, isso não é um risco, não é uma discussão que ainda acontece para as companhias. Acho que as discussões de inteligência artificial são muito mais na linha de quem que é o beneficiário de AI e quem que é o perdedor de inteligência artificial, tá? Quem que vai sair perdendo? Então, empresa de software ou empresa então, teve uma empresa de educação de educação online que já reportou resultado essa semana e acusou um golpe em relação ao ChatGPT, falando que as vendas aí de um dos produtos está sendo bastante afetado pelo ChatGPT. Enfim, então assim, a discussão agora é muito mais quem se beneficia e quem que é perdedor aí com as inovações de inteligência artificial. Perfeito. Agora, queria pegar o gancho que você falou da Meta, né? Porque saiu o resultado da Meta semana passada, se não me engano, né? No final da semana passada. E o resultado veio até acima do esperado. Forte queda no lucro, né? Mas veio acima do esperado. 2 perguntas sobre a Meta. O que o mercado está esperando para até o final desse ano, né? E também esse investimento maciço que o Zuckerberg decidiu nos últimos anos, se não me engano, são 20 bilhões
bilhões de dólares sobre o metaverso, né, que no final das contas se tornou algo não utilizado, né, pela maioria das pessoas, é algo que não está vingando, pelo menos do ponto de vista comercial. Quanto está pesando na expectativa futura dos investidores em cima da Meta? Perfeito, vamos lá. Então, o seu primeiro ponto, o resultado de Meta na semana passada foi um resultado muito positivo. A companhia ela vinha numa toada de perder, de decrescimento e de revisar números para baixo. E aí esse último resultado a gente teve essa tendência oposta. Ela, além de ter um resultado no trimestre um pouco acima das expectativas, acho que a grande surpresa veio para o guidance, para o segundo trimestre deles. O mercado esperava que eles iam dar um guidance aí de crescimento em torno de 4% e 5%, e a companhia deu um guidance aí de crescimento no topo do range de 12%, desculpa. Então, o crescimento acima de 10%, que vai ao double digit, veio muito antes do que o mercado esperava. Então, essa foi uma grande surpresa. E aí, obviamente, isso é mais ainda beneficiado por essa cabeça, por esse foco que a companhia tem aí desde outubro do ano passado em eficiência, em corte de custos, em manter agora um crescimento mais eficiente, uma companhia mais fit. Então ele tem um compromisso de manter o OPEX ou o crescimento de pessoas aí para o próximo ano abaixo de 2%, 3%. Então quando você para pensar no crescimento que a companhia vai ter, tanto por uma melhora do macro, mas em especial pela recuperação de sinal que eles estão tendo por conta do IDFA, então todos os investimentos que eles fizeram em inteligência artificial e as formas para conseguir recuperar sinal aí do IDFA da Apple para deixar os investimentos, os produtos de advertising com um retorno melhor pro anunciante, tudo isso tá agora trazendo os frutos, e com esse impacto na receita e uma base de custos aí mais reduzida, você tem aí esse impacto de alavancagem operacional, expansão de margem, que é onde, enfim, onde os investidores sempre gostaram de Meta pela margem pela alavancagem operacional, pela margem que eles tinham, pela geração de caixa, e a companhia volta aí para essa trajetória. Então, assim, isso em relação ao resultado. Em relação ao metaverso, essa iniciativa da companhia continua. Na última conferência de resultado, eles deixaram claro que isso continua. A diferença é que você tem um foco menor, tá? Isso deixou de ser, apesar deles terem mudado o nome, né, há 2 anos atrás, e ter pivotado a companhia mais para essa visão, agora virou mais um projeto interno dentro da companhia, e o investimento nesse novo produto vai ser muito mais limitado aos resultados e ao crescimento do lucro, tá? Então, assim, diferente do que foi feito no passado, em que a companhia estava investindo quanto achava que deveria ser investido nesse segmento, nesse novo projeto, agora eles colocaram mais disciplina para limitar a um valor de crescimento do lucro. Então, apesar da iniciativa continuar lá, existe uma visão com muito mais disciplina em relação a esse custo. Então, isso deu uma acalmada nos investidores, em que ele não vai simplesmente colocar aí todo o dólar adicional nesse projeto sem saber quando que a gente vai ver retorno sobre isso. Pois é, né? E de fato as ações da Meta reagiram a essa percepção, porque a gente pegava o andamento das ações em 2022, foi meio que um desastre, né? Uma queda violenta, e agora, desde o começo desse ano, estamos vendo uma retomada importante, né? O que vocês estão achando na perspectiva, só para terminar esse discurso sobre a Meta, e depois eu queria abrir um outro capítulo sobre a Alphabet, né? Do Google, que também já divulgou seus resultados. O que vocês estão achando e do Netflix também, né? Que é interessante falar do Netflix sobre esse ponto. O que vocês estão achando da ação da Meta, do ponto de vista do andamento, e para até que nível ela pode chegar? Bom, do andamento, esse ano, acho que a ação reflete muito mais um sentimento que estava muito negativo ao final do ano passado e no início desse ano.
isso combinado com um resultado muito positivo da companhia, tanto do lado de operacional, redução de custo, então assim, uma redução de despesas e custos muito, muito substancial, muito material, e uma melhora também de top line. Então a gente saiu, assim, só para ter uma ideia, a gente saiu de de um preço com base de lucro, se não me engano, no início do ano, o mercado tinha algo como 9 dólares, 10 dólares, algo próximo de entre 9 e 10 dólares para 2024. Esse número já subiu para próximo aí de 17 dólares, tá, para 2024. Então aí você teve uma revisão para cima substancial, e aí você combina com isso que você estava num múltiplo muito depreciado por conta do sentimento negativo, então você também teve uma melhora de múltiplo, e o que a gente vê pela frente, a companhia ainda trada num múltiplo relativamente barato, e ainda existe aí mais um pouco de gás para você chegar aí perto desses 17 dólares que a gente acha que a companhia deve entregar em 2024. Então, assim, é uma empresa... tem uma combinação aí de ventos favoráveis, aí, tanto do lado de receita, quanto do lado de expansão de margem, que deve continuar favorecendo a empresa, tanto do lado de múltiplo, como também o mercado chegar aí nesses 17 dólares de 2024. Perfeito. E agora, última questão, então, vamos falar sobre a Alphabet, né? A controladora do Google também teve resultado que teve uma queda, mostrou uma queda no lucro, né, e da receita, mas ao mesmo tempo a ação da Alphabet não está aparentemente sofrendo consequências maiores, está em alta lá no Nasdaq, né? O que esperar da Alphabet? O que aguardar também? Qual seria o andamento da ação, considerando que estamos tendo um cenário muito diferente em relação àquele que foi durante a pandemia, né? O que vocês estão olhando para, o que vocês estão vendo para a Alphabet nos próximos meses? Bom, a discussão em Alphabet é um pouco diferente. Assim, o resultado dela na semana passada, o resultado em si foi um resultado melhor do que o esperado também. Então, assim, até dando um passo atrás, existia uma preocupação e, de certa forma, um negativismo em relação de como seriam os resultados das Big Techs. Os resultados, no geral, e a gente pode falar da reação do mercado, que eu acho que isso tem muito a ver também com a expectativa, mas assim, em termos de números, os resultados das companhias foram positivos. Obviamente mostra alguma desaceleração, mas ainda bastante positivos, tá? Com a maior parte delas surpreendendo o mercado. E aí, Google, o resultado também do Google foi positivo. A discussão de Google é uma discussão um pouco diferente, porque Google, diferente de Facebook, que há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, existe uma preocupação muito grande em relação ao estrutural do negócio, em relação à viabilidade futura do negócio, por conta de competição, por conta de perda de sinal da Apple. Isso mudou um pouco para Google. O Google nunca sentiu isso, nunca se teve dúvida da vantagem estrutural do Google. E esse ponto começou agora a ser ameaçado, começou a criar essa narrativa um pouco mais estrutural de Google, por conta de como vai ser a interação das pessoas com o site de busca no mundo de inteligência artificial. Tá? Então, Microsoft, como acho que muita gente deve ver, tem sido muito forte nas campanhas deles em relação a tudo que pode ser feito e quão avançado vai ser, e como que o produto deles de AI e juntamente com o Search também vai mudar a forma como as pessoas usam, e isso tem criado aí uma certa apreensão em relação a como vai ser o Google, tá? Como o Google vai lidar com isso. Então, assim, isso de uma narrativa, um ponto de vista mais de narrativa. Quando você olha para os números de Google, o mercado tem uma preocupação em que a companhia vai investir mais. Eles falaram nesse último resultado que eles vão investir mais em CAPEX para poder fazer frente a esses investimentos em inteligência artificial, essa nova jornada aí de inteligência artificial. Então, existe uma preocupação em relação aos investimentos que o Google vai fazer, e aí uma segunda preocupação em relação a
qual seria a estrutura econômica em um site de busca que tenha inteligência artificial, um aspecto maior de inteligência artificial, um sistema de busca baseado também em inteligência artificial. O ponto aí é que você tem dois impactos. O custo disso, tá? Porque para você usar inteligência artificial, o custo computacional é mais elevado hoje. Isso tende a diminuir, mas hoje é muito mais elevado do que o normal. E a segunda forma é a forma de remuneração dos anunciantes, né? Então, como que a receita do Google vai ficar nesse universo? Então, tudo isso é incerto, e assim, incerteza traz um pouco de negativismo para o mercado. Então, esse é um pouco da história do Google. Acho que essa narrativa é uma narrativa que é difícil de desprovar nesse curto prazo, né, de que que tem algum risco em relação ao negócio do Google. Agora, obviamente, não dá para você descartar o Google da corrida de inteligência artificial. É uma das empresas que tem um dos maiores times de inteligência artificial. E aí, obviamente, quem está mais positivo com o Google acha que é uma questão de tempo para a Alphabet e para o Google conseguir alcançar a Microsoft nessa corrida de inteligência artificial, e aí Google também se tornar um dos favoritos para dominar aí, essas aplicações futuras de inteligência artificial. Então, eu acho que Google, do ponto de vista estritamente de número, no curto prazo vai depender um pouco do cenário macro e de como isso vai pressionar os anunciantes. Isso, de certa forma, já está um pouco no preço. A discussão maior é muito mais qual vai ser o impacto de inteligência artificial e quão rápido vai ser, se isso vai ser positivo, se isso vai ser negativo. Isso acho que vai ser um driver aí um pouco mais importante ao longo dos próximos meses para o Google. E como ele reage, ele tem aí daqui, acho que uma semana ou 10 dias, ele tem uma conferência deles que eles vão, chama Google I.O., que eles vão apresentar alguns novos produtos de inteligência artificial. Então, se eles começarem a lançar novos produtos e o mercado gostar, isso pode mudar aí um pouco mais essa narrativa em favor do Google e, obviamente, favorecer as ações também. Perfeito, perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer e se de fato a gente terá esse favorecimento, né, esse impacto positivo sobre as ações. Muito obrigado então ao nosso Guilherme Novello, analista sênior da WHG, direto lá de Nova York, por sua participação aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, até a próxima.